Oi, crianças! Vamos para mais uma aula de arte. Tia vai falar a xilogravura de cordel. Está no livro de vocês na página 18. É o terceiro capítulo. Tia está voltando para revisar algumas atividades, certo? Então eu vou ler para vocês e vou explicando. Depois a gente passa para a atividade. Na página 18. A xilogravura é uma técnica muito antiga de gravação e impressa de imagens, sendo utilizada desde o século VI pelos chineses, na Europa. No século XV, ela começou a ser usada para a propagação de imagens e textos, substituindo aos poucos os manuscritos. Observem aqui no livro de vocês, página 18. Então aqui são os camponeses na colheita e aqui é a figura de um oceano, né? Eles foram feitos sobre um texto. Aí embaixo tem assim, manuscrito. O que é o manuscrito? Da forma como está no texto, refere-se a um tipo de documento escrito à mão, sobre pergaminho. Durante a Idade Média, a produção do manuscrito ficou a cargo de monges, que eram responsáveis por todo o processo de composição do material, desde a preparação do pergaminho até a confecção da ilustração. Então, logo no começo, os textos, eles eram feitos à mão, né? Hoje já tem uma tecnologia maior, é feito no computador, algumas pessoas já têm uma maneira melhor de falar as mensagens, de falar os textos. Mas antes era tudo feito à mão, era escrevido, era com letra mesmo, ou pintura feita à mão. Na página 19, na arte ocidental, a xilogravura foi utilizada por artistas como esses nomes aqui: Paul Gauguin, Edvard Munch e o Stille Kandinsky. São pessoas de outros lugares, não são personagens brasileiros, né? Pintores brasileiros, pelo nome vocês estão vendo. Passem para a página 20. A xilogravura é uma técnica utilizada para imprimir imagens, como vocês estão vendo, olha. Ela imprime imagens e essas imagens passam informações. Para isso, é preciso que eles sejam gravados sobre uma base de madeira, criando um relevo. Esta base, chamada de matriz, funciona como uma espécie de carimbo. Ao receber tinta e ser pressionada sobre um papel ou outra superfície, ela faz as cópias desejadas. Como vocês estão vendo aí no livro, né? Elas passa a cópia, tipo um carimbo, né? O carimbo ele passa tudo. A xilogravura e a literatura de cordel. No Brasil, um dos principais usos das xilogravuras é ilustrar poemas de cordel. Como vocês estão vendo, todos os poemas eles têm algo na frente que chama a atenção. Muito produzido no Nordeste. Entre os cordelistas e xilográficos brasileiros mais conhecidos estão Borges, Amaro Francisco Borges, Abraão Batista e Gilvan Samico. A literatura de cordel, além de contar o cotidiano da população, é usada para comentar os acontecimentos políticos e outras questões da atualidade. Os folhetos de cordel são comercializados em bancas ou expostos em varais. Gente, vocês vão lá no mercado, e no mercado, lá no centro de Aracaju, vocês vão ver. Tem alguns lugares que vendem, assim como está aqui, falando sobre a literatura de cordel, falando sobre as histórias de cordel, os textos. É um texto muito rico na nossa literatura, certo? Vocês procurem ler, quem tem em casa ou quem não tem. Pesquisem algumas dessas literaturas porque é muito importante, é muito rica em informações. São textos que valem a pena ler. Então, tia vai passar agora para a atividade explicando. Vocês já viram no livro
Podem pegar o livro e ler outras vezes, se vocês quiserem, mas vamos para a atividade, viu? A resposta está toda lá. Responda sim ou não para as respostas abaixo. Os manuscritos é um tipo de documento escrito à mão? Sim, né? Sim. Letra B. Na Idade Média, a produção de manuscritos ficou a cargo dos monges? Letra B. Sim. A técnica antiga de gravação e impressão chamava-se literatura de cordel? Não. A técnica antiga, não. A xilogravura é uma técnica que só pode ser gravado em pedras e ossos de animais? Também não. Explique como é feita a técnica da xilogravura. Na segunda questão, é uma técnica utilizada para imprimir imagens e textos. Terceira questão, para que serve a literatura de cordel? Além de contar o cotidiano da população, é usada para comentar os acontecimentos políticos e outras questões da atualidade. Quarta questão. Marque a resposta certa com um X. No Brasil, um dos principais usos da xilogravura é ilustrar jornais e revistas ou poemas de cordel? Poemas de cordel, né? Letra B. Os folhetos de cordel são comercializados em bancas ou expostos em varais, museus, parques e teatros. Bancas ou expostos em varais, como tia falou para vocês. Você já ouviu falar sobre a literatura de cordel? Faça uma pesquisa e escreva no seu caderno. Gente, como tia falou, é uma literatura rica em versos, em prosas. Ela conta a história. Então, façam um esforcinho, pesquisem, coloquem no caderno de vocês. Preste atenção e até a próxima aula. Beijos da tia. Tchau.